Cabul 2022. Eu estou caminhando nos corredores de um ministério, numa missão de reconstrução em Cabul. No caminho para a sala do ministro, o assessor do ministro me pergunta: Senhor Rabinovich, qual é a sua religião? E eu respondo assim: todas. Aí ele fala: todas? Eu disse: eu sou católico, sou cristão, sou budista, sou muçulmano, sou judeu. Ele: o senhor é muçulmano também? Eu falei: sim. Eu acho que Deus consegue entender tudo, até as diferenças entre as religiões. Eu vou voltar agora até o ano de 1966. À esquerda, eu estou me formando no Centro Israelita de Niterói. Eu tive uma formação judaica, né? Como criança, eu me alfabetizei. Aqui é a minha foto de alfabetização em português, em hebraico. Eu sabia escrever e ler hebraico, agora está bem enferrujado. À direita, uma pecinha que a gente fez no Centro Israelita de Niterói, sobre os macabeus, na época do Hanukkah, que é a festa das luzes. E eu poderia dizer, à esquerda está o meu lado acadêmico, à direita está o lado guerreiro, mas, no fundo, naquela época, eu acho que só pensava em bala de hortelã, em tentar melhorar o meu futebol, que era horrível. Vocês nunca viram um garoto jogar futebol tão mal, o que contribui para uma infância infeliz no Brasil. Eu quero fazer 4 pontos aqui ao começar. Número 1, eu não sou religioso, sou judeu, mas não sou religioso. Não sou um expert em assuntos judaicos, não entendo muito de religião. Não estou aqui para defender ou para acusar a ONU e não me considero um especialista. E quando eu falo isso, eu não estou só fazendo gênero, não é só falsa modéstia. Eu tenho um trabalho na área de planejamento urbano, inovação, gestão pública, mas uma pessoa dizer que é especialista em desenvolvimento urbano seria o mesmo que um médico dizer que é especialista em medicina, porque é tão amplo, tem tanta coisa, e geralmente no nosso trabalho a gente precisa de consultores, nós precisamos de pessoas que aportem aspectos mais especializados. Então, tendo dito essas 4 coisas, eu queria falar sobre 3 assuntos básicos. O primeiro seria o que é e para que serve a ONU. O segundo, trabalhando na ONU, é possível ter uma visão judaica do mundo. E terceiro, lições, frustrações, aprendizados pelo mundo afora, com algumas experiências de trabalho que eu fiz em lugares que eu fui. Suzana, você consegue ver um quadrinho com o meu rosto falando ou você só vê os slides? Sim, consigo te ver o quadrinho de você falando. Ótimo, obrigado. Eu daqui não vejo, mas pelo menos dá para ver um pedacinho o meu rosto e o mais importante, claro, são os slides. A ONU foi fundada em 1945, os escombros da Segunda Guerra Mundial, que arrasou não só a Europa, mas a Ásia e outras regiões do mundo. Então, a Liga das Nações, que existia desde a época da Primeira Guerra Mundial, não funcionou, não conseguiu impedir uma Segunda Guerra Mundial, e a partir da Segunda Guerra Mundial, o mundo se reuniu, vários países, na época 56 países, e decidiram fazer uma organização que impedisse que existissem outras guerras. Não funcionou 100%, funcionou em parte, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E é uma instituição muito importante, eu não preciso lembrar, não preciso lembrar, todos sabem a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do fato da ONU hoje em dia ter 193 países e, ao mesmo tempo, ter muitas limitações. A ONU é inútil. Em vez de fazer uma apresentação chata, mostrando o organograma da ONU, algumas perguntas. As pessoas confundem, às vezes, essas coisas. A ONU tem exércitos? Não, a ONU não tem nenhum exército. O que existe são países membros, 193 países membros, que colocam os seus exércitos com um capacete azul, servindo aos objetivos da ONU a pedido dos países. Quando eu falo objetivos da ONU, não é do secretariado, não é da instituição.
obedecendo às solicitações dos países. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor como isso funciona. O secretariado da ONU tem poder para evitar uma guerra? A Rússia invade a Ucrânia. O secretariado da ONU tem poder para evitar uma guerra? Não. A parte da ONU que tem mais poder seria o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança tem 5 membros permanentes: Estados Unidos, Rússia, China, França e Inglaterra. Esses 5 membros têm poder de veto. Quando há uma votação, a Rússia pode vetar, os Estados Unidos podem vetar, etc. E 10 membros rotativos. O Brasil agora é membro rotativo do Conselho de Segurança, que é a parte, vamos dizer, mais forte, porque tem sanções. A ONU pode ditar sanções a seus países membros, como eu estava dizendo, só o Conselho de Segurança pode ditar sanções, inclusive econômicas, se existir uma decisão do Conselho de Segurança. Então, a ONU não pode, como ONU, ditar sanções, a não ser que o Conselho de Segurança aprove isso. Os países têm a obrigação de seguir o que diz a ONU para se desenvolverem? Nenhuma. Os países são soberanos, existe o conceito de soberania, a ONU pode aconselhar os países, essa teria sido a minha função como advisor, seria um conselheiro, e que aconselhe os países respondendo às solicitações dos países, ouvindo o que os países pedem. E, então, indo aos países por convite deles. Eu não poderia visitar um país sem ser convidado pelo país. Existe uma sala secreta à prova de bombas no subsolo da ONU, com alimentos e acomodações para que os líderes mundiais possam discutir o futuro do planeta em caso de uma guerra nuclear? Não. Só em filmes de ficção científica. Extraterrenos já visitaram a ONU e pediram para falar com os líderes mundiais? Não. Só em filmes de ficção científica, como vocês já viram. A ONU é alvo de terrorismo? Sim. Todo mundo lembra do caminhão-bomba que explodiu em Bagdá, matou o brasileiro mais graduado na ONU, que era o Sérgio Vieira de Mello. Eu quero mostrar aqui um detalhe interessante. Vocês veem uma foto da Assembleia Geral e, à direita, no canto superior direito da foto, o balcão com poltronas verdes. E a ideia dos arquitetos da ONU, né, houve uma comissão de 10 arquitetos de vários países do mundo, a ideia dos arquitetos da ONU é que os países se reuniriam, discutiriam seus problemas, os seus desafios, e as pessoas poderiam até entrar no prédio da ONU e sentar no balcão para assistir aos países debatendo. Hoje em dia, claro, isso é impossível, há uma segurança muito forte. Se eu esquecesse o meu crachá em casa, eu não poderia nem entrar no meu local de trabalho. A ONU é antissemita, um assunto bastante polêmico. Eu queria só marcar aqui que existe a personalidade jurídica da ONU. Toda instituição tem uma personalidade jurídica, criada segundo conceitos, alguns até abstratos, mas é diferente da personalidade e da ação geopolítica de cada um de seus membros. Cada país membro da ONU tem os seus objetivos estratégicos, tem os seus objetivos geopolíticos, e eles usam a ONU segundo esses objetivos. É assim que o mundo funciona. A gente gosta ou não, mas assim tem acontecido, e eu posso dar mais detalhes se vocês fizerem perguntas sobre isso. E há também as personalidades individuais de cada embaixador, de cada pessoa que trabalha no sistema ONU, e as pessoas têm personalidades diferentes, têm discordâncias, etc. Eu queria lembrar aqui 2 resoluções em termos da existência de Israel, por exemplo, a resolução 181, de novembro de 47, que decidiu a partilha da Palestina, o que permitiu, um ano depois, a criação do Estado de Israel, e uma resolução muito triste, a 3379, de 1975, que concluiu que o sionismo é uma forma de racismo, o que é uma aberração em termos conceituais, mas que mostrou um certo viés anti-Israel por parte de vários países membros da ONU. Por sinal, essa resolução foi anulada em 1991
quer dizer, 16 anos depois, porque realmente é uma resolução que não fazia muito sentido. No mesmo assunto, o secretário-geral agora é Antônio Guterres, foi primeiro-ministro de Portugal, primeiro secretário-geral da ONU que fala português, e ele disse ao Congresso Mundial Judaico em abril de 2017, como secretário-geral das Nações Unidas, considero que o Estado de Israel precisa ser tratado como qualquer outro Estado. Isso quer dizer, em linguagem diplomática, que ele está reconhecendo que há um viés anti-Israel na ONU, claro, por pressões de vários países que não gostam de Israel, por razões, de novo, geopolíticas. E é assim que o mundo funciona. Houve uma época em que isso não existia, mas agora, desde a fundação do Estado de Israel, isso existe. E, em agosto de 2017, o secretário-geral afirmou que os apelos à destruição de Israel são uma forma de antissemitismo moderno. Como secretário-geral da ONU, ele não pode criticar um país membro, mas ele está dizendo realmente há um viés. Por exemplo, já houve 250 resoluções do Conselho de Segurança da ONU citando Israel, a maioria delas contra o Estado de Israel. Queria marcar algumas diferenças importantes. Existe, como eu falei, o secretário-geral da ONU, que é uma pessoa eleito pela Assembleia Geral da ONU. Existe um sistema rotativo, agora o secretário-geral é português. Há uma rotação, um africano, um asiático, um latino-americano, etc. Nunca o secretário-geral da ONU é da mesma nacionalidade que os países permanentes do Conselho de Segurança. Nós nunca vamos ver um secretário-geral americano, ou russo, ou chinês, ou francês, ou inglês, porque esses 5 países já têm muito poder no Conselho de Segurança. Então, a Assembleia Geral nunca elegeria um secretário-geral que fosse desses 5 países, por exemplo. Existe o secretariado da ONU, o secretariado-geral da ONU, que é a instituição, são 37 mil pessoas trabalhando no mundo inteiro, 5 mil em Nova York, e são os funcionários, as pessoas que compõem o corpo de trabalho da ONU. Essas pessoas não têm o poder de dizer aos países o que eles devem fazer. Nós precisamos ouvir os países e servir aos países, assim que a ONU foi criada. Existe a Assembleia Geral da ONU, que congrega os 193 países na mesma sala. Existe o Conselho de Segurança da ONU, como eu já falei. São 5 países permanentes, 10 países rotativos, a cada 2 anos há uma rotação. Agora o Brasil é membro do Conselho de Segurança por 2 anos. Há outros conselhos também, o Conselho Econômico e Social. Eu trabalhava abaixo do Conselho Econômico e Social, porque eu trabalhava no Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais. O Conselho de Direitos Humanos, a pergunta é, como é que um país que eu sei que não tem o mínimo respeito por direitos humanos integra o Conselho de Direitos Humanos da ONU? Como é que isso acontece? Se vocês tiverem essa curiosidade, podem fazer pergunta, eu vou tentar responder e ouvir a opinião de vocês também. Há mecanismos que permitem que isso aconteça, por mais que as pessoas discordem disso. Existia também o Conselho de Tutela, que foi um conselho criado para tutelar o processo de descolonização, principalmente da África. Quando a ONU foi criada, muitos países ainda eram colônias de outros países. Agora, o Conselho de Tutela praticamente não existe mais para tutelar a descolonização, e existe a sala lá que serve outras funções. Há também o Tribunal Internacional de Justiça, que funciona em Haia. Às vezes a gente escuta no Brasil um político A, um político B, ou um partido C, dizendo assim, vou levar esse assunto ao Tribunal Internacional de Justiça. Isso é uma sandice, isso não faz o menor sentido, isso é um abuso do sistema internacional. O Tribunal Internacional de Justiça não foi criado para se imiscuir em assuntos domésticos de cada país. Apenas quando os países levam o assunto para ser decidido pelo Tribunal Internacional de Justiça, são 19 juízes, eles dão atenção ao caso. Por exemplo, fronteira entre Guiana e Venezuela.
está no Tribunal de Justiça. Não há uma guerra entre Guiana e Venezuela, uma guerra de fronteira, porque o assunto é gerenciado pelo Tribunal Internacional de Justiça. Há vários casos no Google, você pode achar o banco de dados de todos os casos julgados pelo Tribunal Internacional de Justiça, e muitas guerras foram evitadas assim. Um outro caso em que pode acontecer é quando uma instituição da ONU consulta o Tribunal Internacional de Justiça para dar um parecer pela perspectiva de justiça internacional de um determinado assunto. Quer dizer, essas instituições internacionais apenas entram em assuntos domésticos de cada país por solicitação dos países membros da ONU. Depois a gente pode explicar mais isso se houver interesse. Essa é uma sala do Conselho de Tutela, a sala do Conselho de Tutela, uma sala muito bonita, serve para outras reuniões da ONU, há cerca de 8.000 reuniões por ano no prédio da ONU, em Nova York. Essa é a Assembleia Geral da ONU. Essa foto provavelmente foi tirada do balcão que eu mostrei antes, as cadeiras verdes. Esse é o Conselho de Segurança da ONU. De novo, são 5 países permanentes, 10 países rotativos. A ONU é útil. Se você já fez um telefonema internacional, enviou uma carta, um e-mail a outro país, fez uma viagem internacional de navio ou de avião, recebeu uma transmissão via satélite de um programa de TV, usou um GPS, fez uma transferência bancária, consumiu algum produto importado, é possível que você já tenha se beneficiado da ONU sem nem ter percebido isso. Um outro assunto interessante é que, a pedido dos países, a ONU pode monitorar o uso do espaço para fins pacíficos. Há 2 áreas do planeta Terra que não pertencem a nenhum país, ou pertencem a todos os países. Um é a Antártida e o outro é o espaço sideral, o espaço externo do planeta. Por decisão dos países da ONU, esse espaço não pode ser usado para fins militares. Então, existe uma parte da ONU que monitora isso, gerencia protocolos sobre lixo espacial e lançamento de satélites. Eu perguntei a um colega, e um satélite espião, como é que eles fazem? Ele diz, olha, todo país, não todo país, mas muitos países têm satélites espiões. Isso existe, a gente sabe. Eles não precisam dizer à ONU o conteúdo do satélite. Ou eles podem dizer que é um satélite com fins agrícolas, ou com fins meteorológicos. Lançam um satélite, eles precisam informar a ONU que vão lançar um satélite, inclusive para efeito de órbita, de não haver choque de um satélite com outro. Quer dizer, precisa uma agência internacional para monitorar isso. Mas a ONU não pode infringir a soberania de um país e exigir que o país diga à ONU o que está lá dentro do satélite. Por exemplo, do algoritmo que gera os programas do satélite, assim, e assim por diante. A ONU também apoia discussões sobre acordos e protocolos internacionais, manutenção de paz, envio de remédios, gestão do sistema estatístico mundial. Eu quero chamar a atenção aqui para as 6 últimas frases, que é a parte que o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais gestiona, que é onde eu trabalhava, principalmente na parte de tecnologias digitais, transparência, promoção de cooperação técnica entre países membros e estudos sobre políticas nacionais e setoriais de desenvolvimento, etc. Eu queria pular agora um pouquinho para a questão da visão judaica, pela perspectiva da ONU. Bom, primeiro, o que é uma visão judaica, né? Eu nem sei se existe isso, porque tradicionalmente existem até piadas sobre isso. Se você tem 2 judeus, você tem um debate, você tem uma discordância, você não tem ali um consenso. Um vai pensar uma coisa, outro vai pensar outra. Parcialmente porque é uma, vamos dizer assim, uma cultura que estimula o debate, que estimula a discussão. Existe o texto, né, da Bíblia judaica, da Torá, e existe o Talmud, que são comentários sobre os estudos da Torá, da Bíblia judaica. Então, a discussão, a troca de ideias faz parte. Hoje em dia, ou sempre talvez, existiu muita polarização, porque tem judeu de direita, tem judeu de esquerda, tem judeu branco, tem judeu negro, tem judeu vermelho, tem judeu azul, tem judeu verde, tem judeu rico, tem judeu pobre,
de todos os tipos. E eu queria aqui chamar mais atenção para aquilo que nos une, quer dizer, não só como judeus, mas como cidadãos do mundo, né? O que nos une, ao invés de focar naquilo que nos separa. Um conceito interessante chamado Tikkun Olam, a ideia de consertar o mundo, vocês conhecem, vem do Zohar, que é a Cabala, a ideia de que o mundo teria sido criado como uma jarra que se partiu, que caberia a cada um de nós consertar uma parte dessa jarra, uma parte pequena da nossa realidade, e a ideia de que nós estamos aqui vivos nesse mundo, dividindo esse mundo, para tentá-lo fazer um pouquinho melhor. Essa seria uma ideia. Eu não sabia disso quando eu comecei a trabalhar na ONU. Então é importante dizer, não foi o meu conhecimento sobre a minha religião que me levou à ONU. Eu acho que foi o contrário. Eu primeiro comecei a trabalhar lá, depois eu entendi que tinha muita coisa na minha religião e em todas as religiões que contribuem para as ideias da ONU, né? Ideias de paz, de compreensão, de diálogo, etc. Uma outra ideia é o Darhei Shalom, Caminhos da Paz. O grande rabino Rambam Maimônides, né? Em Provérbios, ele diz: isso implica uma responsabilidade dos judeus para com o bem-estar dos não-judeus. Quer dizer, um judeu ajudar um não-judeu é uma mitzvah? É um mandamento? Sim. Inclusive, existem referências a dar atenção aos pobres judeus e aos pobres não-judeus. Visitar um enfermo judeu e não-judeu. Ajudar no enterro, se for o caso, de um judeu e de um não-judeu. Quer dizer, na medida em que se ajuda todas as pessoas, está, de certa forma, se chegando mais perto de Deus. Existem vários países que eu visitei, com várias religiões, com várias abordagens, com várias situações. Eu vou falar um pouquinho de Cabul, Laos, Status de Jerusalém, Cuba, etc. Queria começar com Cabul. No início desse papo, eu falei de uma situação indo falar com o ministro lá em Cabul. Naquele momento não teria sido muito sábio da minha parte me identificar como judeu. Eu disse que eu tinha todas as religiões e eles entenderam que eu não estava lá para discutir religião. 11 de setembro, a maior tragédia que já aconteceu em território americano, se descobriu que a pessoa que teria sido o autor intelectual do atentado morava no Afeganistão, protegido pelo Talibã. Se criou uma aliança internacional, chamada Aliança do Norte, que entrou no Afeganistão. Naquele momento não houve guerra, eles fugiram, o Talibã fugiu para as montanhas, fugiu para o Paquistão, e nas cavernas, se esconderam nas cavernas, e houve uma discussão internacional, uma conferência na Alemanha, se escolheu um novo presidente, Amir Karzai, para o Afeganistão. O novo governo do Afeganistão, em abril de 2002, convidou a primeira missão de reconstrução de Cabul. E eu estava naquela missão. Isso fazem 20 anos, eu tinha até um pouco de cabelo, eu era mais novinho. E esse do meu lado é o Mahbub, que era um colega da ONU, o meu motorista. E quando eu cheguei em Cabul, eu perguntei para o Mahbub: Mahbub, isso aqui é uma missão de reconstrução, eu queria ver as partes destruídas. Eu cheguei de manhã, de tarde, a gente já saiu para conhecer, e ele falou: destruídas por quem? Pelos Hazaras, pelos Pastuns, pelos russos. Quer dizer, eles têm uma memória de quem destruiu o que em Cabul. É muito interessante, porque naquela época quase 40% da cidade estava destruída. Inclusive, o leão tinha morrido numa explosão. Parte da reconstrução era reconstruir o zoológico. E eu perguntei ao Mahbub como é que era a vida aqui com o Talibã, como é que era a vida aqui no Afeganistão. Ele disse: era meio triste. Nossas esposas não podiam sair na rua, não podia ter música, não podia ter festa. Era tudo muito sério, era tudo muito triste. Eu perguntei: Mahbub, a sua esposa usa burca? Ele falou: usa, claro. E eu perguntei: por quê? Ah, porque é correto. E por que a burca é azul? Um azul celeste. Ele falou: ah, porque fica mais bonito. Elas ficam parecendo pássaros.
Em certos países, a burca é preta, escura, fica muito feio. Agora aqui está mais alegre. Enfim, é a visão dele. Eu imagino que agora, 20 anos depois, ele talvez esteja pensando que as coisas estão voltando a ficar tristes. Eu não tenho mais contato com o Mahbub, não sei como ele está, mas espero que ele esteja protegido lá como funcionário da ONU em Cabul. Isso é uma das áreas destruídas. Nós subimos num ponto mais alto para ter uma visão, olhar mais ou menos o que poderia ser feito. A gente tinha escolta para ir em certas comunidades, a gente pedia escolta, esse é um soldado inglês, para ficar um pouco fora. A gente não fazia reunião com as comunidades com um cara do meu lado de metralhadora. Então, havia preocupação de segurança, mas às vezes a gente não usava a escolta para, como nesse caso, para nos reunirmos com comunidades. Havia uma história muito curiosa. Em Cabul, havia os dois últimos judeus de Cabul, o Levi e o Simentov. E o Levi faleceu em 2005, parece aquela piada da ilha, né? Que o judeu construiu 2 sinagogas, mas ele não ia na outra. Então, esses 2 judeus, eles não se davam muito bem, um vivia denunciando o outro para as autoridades. O Levi faleceu em 2005 e, segundo eu entendo, por uma reportagem da CNN, o Simentov foi transladado, dizem, segundo a reportagem da CNN, ou para Israel ou para os Estados Unidos no ano passado. Quer dizer, seria o último judeu de Cabul. Ele saiu ou para os Estados Unidos ou para Israel em 2001, quando o Talibã voltou ao poder no Afeganistão. Aqui é o Nepal, que é um país budista, né? É muito interessante. 7 mil israelenses visitam Katmandu todos os anos. Por alguma razão, existem semelhanças entre o budismo e o judaísmo. Até tem uma piada também que todo judeu americano tem que ser budista primeiro para depois ser judeu. Claro, é uma piada. Isso é um centro comunitário. Eu visitei também, era um projeto para fortalecimento de comunidades pequenas e médias no interior do Nepal. Fui para uma conferência sobre isso e tive uma surpresa, assim, talvez uma das surpresas assim, mais tocantes da minha vida, que fizeram uma agenda de visitas e colocaram a cidade de Butwal, no sul do Nepal, perto de Lumbini, onde Buda, dizem, nasceu. E a comunidade inteira me recebeu numa clareira onde tinha sido construída uma cisterna como parte de um projeto da ONU e vieram colocar flores no meu pescoço. E eu disse para o colega da ONU, mas eu não tenho nada a ver com essa cisterna, eu nem participei da construção da cisterna. O projeto é mais amplo que isso, eu não tive um envolvimento aqui nisso. Ele disse, não, mas foi você que veio de Nova York até aqui para falar com eles. Então, eles estão agradecendo. Eu falei, não, obrigado, eu fiquei muito tocado, muito honrado, e transmiti o agradecimento da comunidade para meus colegas lá em Nova York. Existe também no Nepal esse rabino, Micha Oderheimer, eu não o conheci pessoalmente, ele é de Los Angeles, é ortodoxo, e ele organiza, e ele fundou uma casa Chabad, que é um dos ramos da religião judaica, no Nepal, organiza voluntários e há vários grupos de voluntários israelenses que apoiam e ajudam o Nepal. Isso aqui é em Siwa, um oásis, uma das 5 cidades oásis do Egito, uma cidade muito... Não é uma cidade, na verdade, é um agrupamento de casas feitas de barro, perto da fronteira com a Líbia, e eles nem seguem, às vezes, as leis egípcias, porque eles têm uma maneira própria de debater, de chegar a conclusões. Então, naquele momento, com o apoio do Programa de Gestão Urbana da ONU, nós fizemos um diálogo das mulheres de Siwa, elas se reuniram à parte, fizeram uma lista do que elas achavam importante, e aí uma representante das mulheres foi levar essa lista de sugestões para o Conselho dos Homens. Então, foi um trabalho de igualdade de gênero no meio de um oásis, perto da fronteira entre Líbia e Egito, que acabou ficando muito interessante e iniciou um processo de diálogo
naquela comunidade. No Egito também, muito interessante, a sinagoga Eliyahu Hanavi, em Alexandria, construída em 1354 e, curiosamente, reinaugurada em 2020, um momento no qual não existem judeus em Alexandria. O último, segundo dizem, segundo a mídia, eu não o conheci, o Reb Yosef Ben Gaon, ele faleceu em 2016, aqui numa foto com o embaixador de Israel no Egito, David Govrini. Quer dizer, imagino que por razões turísticas, um dos aspectos que funcionou na cooperação entre Egito e Israel, que contribuiu para a paz entre Egito e Israel, foi o turismo. Os turistas que vão a Israel e depois querem ver as pirâmides e vice-versa. Então, é uma parte que funciona, inclusive tendo talvez motivado o governo egípcio a reconstruir uma sinagoga no ano de 2020. Eu queria falar um pouquinho do Laos também. Não sei se vocês conhecem o ADL, é o Anti-Defamation League. É uma instituição americana que diz o seguinte: se a América for mais segura para os americanos, será mais segura para os judeus. E se for mais segura para os judeus, será mais segura para os americanos. E eles fizeram um levantamento global com amostragens sobre antissemitismo em vários países, no ano de 2014. E o Laos apareceu como o país menos antissemita do mundo. Eu achei aquilo muito curioso, né? Eu estive no Laos não por causa disso, era um programa de apoio a serviços públicos usando governo digital, mas eu também encontrei um ortodoxo no aeroporto que me explicou que há uma casa Chabad em Luang Prabang. Essa é uma foto de internet. E existem 4 judeus lá, inclusive um rabino, que mantém essa casa do Chabad em Luang Prabang, que é a antiga capital do Laos. Eu não estive em Luang Prabang, eu estive apenas na capital atual, que é Vientiane. E aquele questionamento, eu acho interessante, quer dizer, não existe antissemitismo no Laos, porque praticamente não há judaísmo. Né? É um questionamento. O Panamá, na América Latina, aparece com 54% de antissemitismo. Será que é porque a presença judaica no Panamá é tão forte? Então, são assuntos interessantes que a gente pode conversar. Um outro exemplo, um dos últimos agora, seria quando eu fui bem-vindo ao Irã. Nós gostaríamos de dar as boas-vindas ao senhor Jonas Rabinovich e o Denis Suzar, um colega meu da Turquia. Eles organizaram um workshop sobre governo digital, o governo eletrônico, e nós assessoramos o governo deles, o governo em Teherã, o governo iraquiano, com relação a aspectos digitais. Existe um ranking que a ONU edita a cada 2 anos sobre o governo digital e como melhorar a qualidade dos serviços públicos usando serviços digitais. O seminário era sobre isso. Esse senhor aí do meu lado é o chefe de segurança. Tem um briefing de segurança. Eu tive no Irã. Em Cabul, o briefing de segurança durou uma tarde inteira. Desculpa, uma tarde inteira. Vários aspectos que a gente precisava saber. Se vocês tiverem curiosidade sobre isso, podem perguntar, a gente pode conversar mais sobre isso. Na agenda do evento em Teherã, eles tinham momentos de oração, porque é uma república islâmica, e como cortesia, como eles sabem que eu não sou muçulmano, talvez pelo meu nome eles tenham até desconfiado qual seria a minha religião, mas lá não me perguntaram. Eles faziam um coffee break, serviam frutas, a gente fazia uma reunião, conversava sobre desafios, o que eles queriam trabalhar. Enquanto eles rezavam, depois eles voltavam e a gente continuava a reunião. Esse é o grupo, né? À direita vocês veem o grupo de mulheres, as funcionárias públicas no Irã, todas se vestem com um pano cobrindo o cabelo. Eu esqueci o nome que eles usam lá, hijab, talvez. E os diretores do setor de governo digital. Eu sou ali o terceiro careca à direita, no meio da foto. Essa é a minha vista do quarto lá em Teherã.
Eu queria falar também sobre uma outra experiência muito interessante com a Associação de Cidades da Holanda, convidados pelo governo da Holanda. Fizemos uma reunião entre 20 prefeitos palestinos e 20 prefeitos israelenses, em Haia. E de lá depois me convidaram para ir aos territórios palestinos para discutir cooperação entre os prefeitos. Eu vi o muro dos dois lados. O muro me foi mostrado pelos palestinos, o muro me foi mostrado pelos israelenses, e o meu comentário só poderia ser que eu espero que nós não precisemos de muros no futuro para separar os povos e que exista entendimento entre eles. E o fato é que serviu para conter terrorismo que existia. Então, um lado vê a opressão militar do outro e o outro lado vê terrorismo. Desculpa, alguém quer falar alguma coisa? Vou continuar, estou quase concluindo. Então, eu posso talvez elaborar mais sobre isso se houver interesse da parte de vocês. Eu queria só fazer as conclusões, então, e nós abrimos para perguntas. Eu tenho duas perguntas que eu gostaria de fazer para vocês. A primeira, quanto mais incluímos, mais próximos ficamos dos ideais de paz e entendimento defendidos pela ONU. Quer dizer, a ideia não é excluir, a ideia é incluir, abrir diálogo, conversar com as pessoas. Não há ingenuidade. Claro que existem problemas geopolíticos seríssimos e nunca tive a missão de discutir paz no Oriente Médio, por exemplo. Várias pessoas mais experientes, mais capazes, mais competentes do que eu já tentaram fazer isso e falharam. Então, a minha posição vai ser pequena e técnica. Bom, segundo, apliquei princípios judaicos sem necessariamente me identificar como judeu, ou às vezes sem nem mesmo saber que eu estava aplicando princípios judaicos. E o terceiro, a ONU, na minha maneira de ver, passa agora, desde a Segunda Guerra Mundial, pelo teste mais difícil desde a sua fundação. Ela foi fundada para evitar outra guerra, e agora, quando há uma guerra entre Rússia e Ucrânia, eu vejo o perigo do mundo se polarizar novamente, de uma maneira mais drástica ainda, e realmente é um teste. Até que ponto a ONU pode ter um papel nisso? Foi feita uma votação na Assembleia Geral, 140 países se colocaram contra a Rússia, se colocaram contra essa guerra. Até que ponto essa pressão internacional pode conter o escalar desse conflito? Duas perguntas que eu quero fazer para vocês. A primeira, se acharem interessante, por exemplo, que eu faça uma coisa simplificada desse bate-papo em escolas, por exemplo, eu gostaria de fazer. É uma coisa que me dá prazer falar sobre isso, principalmente com o pessoal mais jovem. E outra, se vocês acharem que há interesse de alguma publicação, eu desenvolver isso em algum artigo, ou uma série de artigos, é uma coisa que eu penso em fazer também, se vocês acham que haveria interesse em elaborar mais sobre os assuntos que eu expliquei aqui. Então, eu vou concluir a apresentação agora. Eu parei de share. Vocês estão me vendo agora, não? Sim. Sim. Pronto. Suzana, tirei os slides e me coloco aqui para o bate-papo. Obrigado pela atenção de vocês. Então, a gente vai abrir para perguntas agora. Quem já colocar, enfim, levantar a mãozinha para a gente abrir as perguntas. Mirei, por favor, abre seu microfone, tá? Depois a Gilda Zucchini. Ok. Olha, muito obrigada pela sua apresentação, Jonas. Fantástico. Eu tenho essa pergunta. Por que a Assembleia Geral da ONU não deveria ou não poderia se livrar dos 5 assentos permanentes no Conselho de Segurança da ONU?
Suzana, eu respondo agora? Sim, sim. A gente vai chamando, você vai respondendo. Tá. É uma excelente pergunta. É um assunto que tem se debatido por muitos anos. Esses 5 países permanentes refletem a geopolítica do final da Segunda Guerra Mundial, né? Como eu falei, Estados Unidos, Rússia, China, França e Inglaterra. Todo mundo diz, isso já está ultrapassado. O mundo não funciona mais com essas 5 potências. A questão é, qual seria a alternativa? Então, os países não conseguem concordar sobre a alternativa. Então, por exemplo, se há um debate que outros países poderiam integrar o Conselho de Segurança. No caso da África, a Nigéria diz, não, poderia ser a Nigéria. E a África do Sul pergunta, por que não a África do Sul? No caso da América do Sul, poderíamos dizer, por que não o Brasil? E a Argentina pergunta, por que não a Argentina? Quer dizer, que critérios seriam usados para se chegar a um equilíbrio e refletisse de uma maneira justa o que acontece hoje em dia na geopolítica? Quer dizer, equilibrar isso realmente é difícil. Durante a bipolarização no mundo, quando o mundo era União Soviética contra Estados Unidos, tudo que os Estados Unidos propunha, a União Soviética negava. Tudo que a União Soviética negava, propunha, os Estados Unidos negava. Foi assim por anos, até acontecer a glasnost. Houve várias experiências interessantes quando o Sérgio Vieira de Mello foi enviado para o Timor-Leste. Ele era praticamente o presidente de um país, quer dizer, a ONU gerenciando um país, fazendo a transição do conflito para a paz. Eu estive em Timor-Leste também, foi uma experiência muito interessante. Escolheram português como a língua oficial do país. Enfim, a questão é justamente essa: como equilibrar? E até agora a comunidade internacional ainda não chegou a uma resposta. E se acompanha isso com muita atenção. Todos os anos há um debate sobre isso. Nosso troféu da Together for Peace, que foi desenvolvida pelo Sr. Hans Stern, da H. Stern, para Together for Peace, leva o nome Sérgio Vieira de Mello. E a mãe do Sérgio, Dona Gilda, recebeu esse primeiro troféu em 2009, quando fizemos o lançamento do Fórum Mundial pela Paz, aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigada. Muito bem, obrigado. Vamos ficar em contato. Vamos sim. Suzana. Gilda, por favor. Gilda, o seu microfone está no mute. Yes. Jonas, tudo bem? Não sei se você vai lembrar de mim, mas nós trabalhamos juntos no Jaime Lerner. Claro que eu lembro. Eu comecei a jejuar, eu tinha 20 anos, comecei a jejuar em Yom Kippur, porque você falou para mim, tem que jejuar, não sei o quê, e desde então eu nunca mais parei. Eu sempre falo isso, que o mérito do meu jejum de Yom Kippur é teu. Poxa, eu nem sabia disso. Tá vendo? Claro que eu lembro de você, Gilda. E vem cá, e meu marido também é do Jaime Lerner, né, Márcio? O meu marido eu conheci no escritório. Tá certo, tá vendo? Vem cá. Não, a gente quer colocar os papos em dia. Depois, em outro, é bom ter isso para a gente colocar os papos em dia. Não agora, né? Mas a gente conversa com você, com o Márcio. Vai ser bom rever vocês. Escuta, as minhas perguntas, na verdade, tenho 2 perguntas muito ingênuas. Eu entrei atrasada, eu não ouvi você falar desde o começo. Mas, assim, eu tenho uma pergunta muito ingênua, mas que realmente eu não consigo entender por que a ONU não serve para isso. Tipo, massacre na Armênia. Todo mundo sabe como que os armênios são discriminados, massacrados na Turquia. Por que a ONU não tem força para provocar, por exemplo, uma independência e barrar esse tipo de coisa? E a outra, como também no Timor, em outros lugares que a gente sabe, né? E a outra pergunta que eu ia te fazer também é uma pergunta simples, mediante de tudo que você pode falar, mas, enfim, nesses países todos que você teve, como no Afeganistão, no Irã, ou nos territórios palestinos, se a tua posição era de meramente um funcionário da ONU, ou um funcionário da ONU que era judeu, ou um judeu que era funcionário da ONU? Tá. São boas perguntas, Gilda. A primeira é a seguinte:
existe o conceito de soberania, que é um conceito medieval, né? A ideia do soberano tem a ver com poder, é uma ideia que se iniciou na história da humanidade na Idade Média. O soberano, por exemplo, poderia sempre ter a primeira noite de cada mulher do seu reino, né? Uhum. Era pouco soberano, né? Ele tinha poder de vida e morte sobre os seus vassalos. Mas o conceito de soberania se aplica hoje em dia à integridade de cada país. Quer dizer, a ONU tem mandatos, a ONU só faz o que os países pedem que a ONU faça. E isso acontecia com muita frequência. Eu ia a um país e as pessoas vinham para mim e diziam assim: olha, mas está acontecendo isso é um absurdo. Por que a ONU não faz nada em relação a isso? Porque, primeiro, a ONU tem que ter um mandato para fazer isso, e esse mandato vem dos países. Então, por exemplo, é a mesma situação agora. Se um país invade outro, o que a ONU pode fazer? Tem que usar os mecanismos limitados, extremamente impotentes que a ONU tem. Os países do mundo nunca dariam tanto poder a uma organização internacional. Poder a ponto... a ONU não tem poder de polícia, né? Porque os próprios Mas países... a ideia seria que a ONU tivesse mais poder do que os Estados Unidos sozinho, ou que a Inglaterra sozinho, que os Estados Unidos não levantasse a voz para dizer vamos fazer um bloqueio econômico para segurar a Rússia. Quem tinha que assumir esse papel não deveria ser a ONU? Não, nunca deram esse poder à ONU. Aí as pessoas se enganam, porque os países nunca deram à ONU esse tipo de poder, a ponto de poder dizer a um país você não pode fazer isso. Não existe isso, né? Uhum. Então, a ONU tem, como eu falei antes, a sua personalidade jurídica, tem os seus valores, tem os princípios, os conceitos, né? Toda a ideia de direitos humanos que antes não existia. Na época da Segunda Guerra Mundial, o mundo assistiu atônito quando a Alemanha nazista invadiu a Dinamarca, tomou a Dinamarca em 6 horas. O mundo só assistiu, ninguém pode fazer nada. Aí criaram o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, com todas as suas imperfeições, é o único mecanismo que a ONU tem para dizer a um país: olha, a gente vai fazer sanções, vocês não podem fazer isso. Agora, tem 5 países lá que têm poder de veto, quer dizer, que impedem que o Conselho de Segurança possa tomar uma medida mais forte. E, olha, isso é by design, é pelo desenho da ONU. Não é o default, não é porque aconteça assim, é porque realmente a ONU foi desenhada dessa projeto forma. é esse. Sim, mas na porque os hora de países... detonar Israel, eles estão tranquilos. Bom, é o viés anti-Israel que eu comentei antes. Realmente Pois isso é. existe. E Uhum. por quê? Porque os países têm a sua soberania e usam a ONU segundo os seus interesses. E isso realmente faz parte da realidade do mundo que a gente tem. Aí eu chego na sua segunda pergunta, quando eu fui conversar, por exemplo, com oficiais palestinos. Eu conversei com as primeiras mulheres eleitas, vereadoras, nas cidades palestinas, né? E muitas delas sob ocupação israelense, em áreas que nem os israelenses podem ir. E eu estava como funcionário da ONU. Eu não me coloquei. E eles criticavam Israel e tentavam me provocar para eu falar coisas contra Israel ou concordar com eles. Eu também não posso. Eles não poderiam dizer nunca: um funcionário veio daqui, da ONU, veio aqui, ele concordou com a gente, que realmente Israel é mau porque faz isso, isso, isso. Eu não pude concordar com eles, porque eu me coloquei na seguinte posição: eu não posso criticar um país membro. E a minha missão lá não era uma missão de paz no Oriente Médio, era promover cooperação entre prefeitos, cooperação para promover o desenvolvimento local. Encontrei um casal, eles fabricavam shampoo, por exemplo. E o grande mercado exportador que eles têm é Israel. Eles exportam caixas e caixas de shampoo para Israel. E reclamavam: toda vez que a gente exporta caixa de shampoo para Israel, demora dias para as nossas caixas passarem pela fronteira. Uhum. E eu posso dizer, você precisa entender que eles querem ter certeza de que não haja nenhum explosivo ali dentro daquelas caixas, porque já aconteceu isso antes, né?
e, ao mesmo tempo, eu entendo que vocês se ressentem disso, né? Então, eu tive que manter uma imparcialidade e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, promover o diálogo na medida do possível. E houve acordos secretos entre prefeitos israelenses e prefeitos palestinos, porque os prefeitos palestinos não queriam divulgar que estavam cooperando com prefeitos israelenses, principalmente nas áreas de cultura, desenvolvimento econômico e local, e juventude e meio ambiente. Então, nessas áreas houve acordos, com apoio também da Associação de Municipalidades da Holanda. Mas, Gilda, a gente depois continua conversando mais. Tá bom. Obrigado. Obrigada. Susana, quem é agora? Obrigada. Obrigado. Agora a Raia. O Naum estava aqui, mas eu acho que, enfim, a Raia. Pode falar? Desculpa, era o... Sim, Raia. Ok. Bem, boa noite, Jonas. Eu achei você muito didático, muito didático. Eu acho que, assim, além de nós, para as escolas, eu acho que é muito útil toda a sua fala, sabe? Toda a exemplificação e a experiência também. Eu ia te perguntar sobre a diferença entre personalidade jurídica e os objetivos geopolíticos, como você já respondeu para a Gilda, deu para entender que vocês, o limite, né? Onde está o limite do que vocês possam agir. Vou perguntar outra coisa. Você falou que eu queria saber como surgiu a ideia de que o sionismo é racismo, uma forma de racismo, e como ela surgiu e como ela depois desapareceu, porque na verdade ela não desapareceu, ela continua, né? Mas como chegou essa ideia, né? Que ela foi votada e depois como ela foi libertada, né? Entre aspas. Quer dizer, obrigado, Raia. Eu queria explicar o seguinte: eu estou falando do contexto de uma resolução da ONU. Quer dizer, a resolução da ONU é uma gota, né? Num oceano aí muito mais complexo, muito mais revolto. Existe antissemitismo. Eu entendo que esse grupo, a maioria da audiência aqui hoje, são judeus, mas para os que não são, talvez uma minoria, quero explicar que o sionismo foi criado por um senhor austríaco chamado Theodor Herzl, e ele ficou chocado com um caso de injustiça contra um oficial judeu do exército francês, chamado Richard Dreyfus, e ele percebeu que enquanto os judeus não tiverem um país, eles vão sempre ser perseguidos em todos os países, né? Então, assim começou o sionismo. Quer dizer, não tem nada a ver com racismo. Agora, eu imagino, eu não sei exatamente de onde vem a gênese disso, mas vem de uma mentalidade, eu imagino, essencialmente antissemita, que quer ver os judeus como discriminando contra outros povos, né? E a gente não vê isso como verdade. E há a polêmica da questão dos territórios ocupados, há uma resolução da ONU também criticando Israel por ocupar esses territórios. Concretamente, a gente tem que ver que isso é 2% da área, os assentamentos ocupam 2% da área da chamada Cisjordânia, mas é um problema político também, grande, sério, que polariza os países. Israel tem uma posição muito firme sobre isso, outros países têm uma posição muito firme sobre isso, e é um desafio que a ONU, por exemplo, ainda não conseguiu resolver. Isso nunca entrou numa missão que eu tivesse feito, isso não faz parte da minha área técnica. Então, Raia, eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas eu acho que a origem disso é um sentimento anti-judaico, um sentimento antissemita que existe na mentalidade de muitos países. Eu citei aqui o Ramban, o rabino Maimônides, né? Ele escrevia em árabe, né? O livro dos Perplexos foi escrito originalmente em árabe. Havia um intercâmbio muito forte
entre sábios árabes e sábios judeus. Quer dizer, a geopolítica mudou com a fundação do Estado de Israel, etc., mas eu gostaria de ver o mundo com uma maior cooperação cultural, técnica, etc., entre países, visando a esse bem comum. Mas há muitos interesses, quer dizer, jogos de interesse aí fortíssimos, né? Cooperação internacional, doações, etc. Então, as pessoas me diziam, quando eu fui nos territórios ocupados, em cidades palestinas, olha, cochichando no meu ouvido, há muita corrupção aqui, sabia? Muita corrupção aqui. Tipo assim, como se estivesse me dizendo, por que a ONU não faz nada sobre isso? E a ONU não pode fazer nada sobre isso. Como há corrupção em muitos países do mundo, né? Quer dizer, e a ONU também não pode fazer muita coisa sobre isso. Não pode infringir a soberania dos países. Então, não sei, eu falei assim, parte do que eu falei inclui frustrações também, e isso faz parte da vida e do mundo. Entendi, Obrigado, Raíssa. obrigada. Foi um esclarecimento muito importante, né? E tem que entrar a parte técnica, e não a questão judaica em si, né? Que nós é que clamamos isso contra o antissemitismo. Obrigada, Jonas. Obrigado. Zeca, você tinha levantado a mão e eu não sei se você ainda está para fazer pergunta ou não. Se não estiver, eu vou passar para... Eu tinha levantado, mas depois o Jonas já respondeu. Mas, de qualquer maneira, eu quero agradecer ao Jonas pela explanação maravilhosa e dizer que eu fazia parte, eu acho que da grande massa ignorante que pensava que a ONU era muito mais estreita em seus afazeres. E, de alguma maneira, ele me abriu a perspectiva de que a ONU é muito maior do que aquilo que eu pensava. Eu era do cara que achava que a ONU era fraca porque não conseguia acabar uma guerra, não tinha poder de mando. E a tua explicação foi fantástica e deixou isso muito claro. Eu agradeço muito, muito, muito a tua aula. Obrigado, Zeca. Eu não sei se eu chamaria de aula, mas é um bate-papo, né? É uma aula. E se eu for convidado por escolas para repetir isso, eu vou fazer isso com prazer, viu? Se vocês conhecem alguma escola aí que teria interesse, podem me contactar. Como voluntário. Quem é o próximo, Suzana? Jonas. Sobre escolas, eu vou até encaminhar depois para você. Te ajudo. Boa noite. Eu primeiro queria parabenizar. Foi uma aula realmente foi muito bom. A gente aprendeu bastante. O Jonas, lá pelas tantas, colocou que em Cuba teria 5 sinagogas, certo? Lúbia, você podia fazer... Lúbia, desculpa interromper. Você poderia falar mais perto do microfone, por favor? Vou tentar. Tu falaste, eu digo tu porque eu estou falando de Porto Alegre, né? Tu falaste que em Cuba havia 5 sinagogas. Eu estive em Cuba em 1989, eu não sei como é que estaria agora, e eu quis muito visitar uma sinagoga. Em primeiro lugar, no hotel, ninguém sabia o que era sinagoga, ninguém sabia. E aí eu peguei uma lista telefônica do tempo ainda do Fulgêncio Batista. E aí eu vi um endereço lá, eu e meu marido pegamos um táxi e fomos. Eu fiquei horrorizada, eu fiquei indignada, porque aquilo tinha virado um mercadinho de 5ª categoria, com verduras de qualquer maneira, não tinha um símbolo judaico, não tinha nada. E foi isso que eu vi da tal sinagoga, que não tinha cara de sinagoga. Eu sei de gente que foi, não sei quando, que disse que conseguiu visitar. Eu queria saber se tu chegaste a conhecer essas sinagogas e se alguma funciona, porque eu não tive essa sorte. Tá, obrigado, Lúbia. Inclusive, foi bom você ter feito a sua pergunta, porque eu coloquei no slide uma referência a Cuba e depois, por uma questão de tempo, eu acabei não elaborando.
Aconteceu o seguinte, eu já fui a Cuba 2 vezes. A primeira como convidado do governo para um seminário de agricultura urbana, porque eu fiz a publicação, ajudei a publicação da ONU sobre agricultura urbana e fui convidado do governo cubano para ir lá. E fui depois como turista com a minha esposa. E nessa segunda ocasião, nós estávamos indo a pé para o centro da cidade, nós passamos pela maior sinagoga que existe na capital, né? Entramos na sinagoga, não foi uma visita programada, e, por coincidência, havia um grupo de americanos visitando aquela sinagoga, bem moderna, bem mantida, com atividades. E esse grupo de americanos estava trazendo doações para a colônia judaica, para a comunidade judaica cubana, na capital. E havia uma pessoa que estava apresentando a sinagoga, as atividades, com um intérprete, né, para os americanos. E nós entramos naquele grupo, inclusive eles eram americanos da cidade de Mamaroneck. Eu moro em New Rochelle, que é, sei lá, 25 quilômetros de Manhattan. Mamaroneck é um pouquinho depois, quer dizer, são praticamente vizinhos. E estavam levando remédios, por exemplo, e nós perguntamos, mas Cuba não tem uma medicina tão boa? Por que esse grupo aqui precisa trazer remédios para a comunidade? E eles disseram, olha, na verdade, há muitas limitações. Por exemplo, remédios para diabetes, para hipertensão, não são remédios facilmente disponíveis. Então, eles aceitam essas doações de remédios. E nós conversamos sobre a aceitação do judaísmo em Cuba hoje em dia. Quer dizer, praticamente 90% dos judeus já saíram de Cuba, 95% já saíram de Cuba. Existe uma comunidade judaica muito pequena, mas que se mantém viva. E existe um movimento de pessoas que querem se converter ao judaísmo para ter acesso à dieta judaica, principalmente nos festivais, porque eles recebem, festivais judaicos, eles recebem uma permissão de cupons para consumir certos produtos que os cubanos não têm acesso. No Irã acontece a mesma coisa, apesar de ser um país muçulmano, uma república muçulmana, está no nome do país, eles autorizam os judeus de Teherã, do Irã, a comprar vinho para as celebrações religiosas. Quer dizer, como se desse uma pequena tolerância ao consumo do vinho por razões religiosas. Então, não estava dilapidada essa sinagoga, quer dizer, eu tive uma outra impressão. Essas 5 estão espalhadas pelo país inteiro, é o que me disseram, que é o que resta, são essas 5 sinagogas, e essa foi a principal, que nós... Inclusive, eu tenho foto, não botei na apresentação, posso circular depois, Lúbia, se interessar para vocês. Mas a minha perspectiva foi mais positiva, foi mais otimista. Eu vi lá uma comunidade, eu vi um grupo de americanos visitando, trazendo doações, ele apresentando, ele dizendo, há muita gente querendo se converter, mas a gente tem que tomar cuidado, quer dizer, não fazer a conversão só por razões de dieta, de aumentar acesso a bens de consumo, etc. E hoje em dia, eu perguntei, algum alto oficial, algum ministro judeu cubano? Não. Algum alto oficial judeu na administração de Cuba? Não. Há médicos, há professores, quer dizer, eles ocupam cargos assim importantes, né? Um médico é importante, uma professora é importante, mas politicamente não é uma comunidade muito forte, né? No contexto geral. E eu vi também uma missa de Natal em Cuba, quer dizer, uma época em que, quando se dizia que o comunismo é contra a religião, há uma certa tolerância agora, né? A ponto de eu ter visto uma sinagoga liberada e uma missa de Natal em Cuba. Suzana. Obrigada, muito obrigada. Obrigado, Lúbia. Vou chamar Eva. Eva, seu microfone está mutado.
agradeço a sua apresentação, que foi bastante provocativa. A minha experiência é um pouquinho diferente da sua. Eu também trabalhei para a ONU estava em Viena, e eu era Interregional Advisor, e trabalhei na área da mulher. Então, a minha atividade era ser convidada pelos países e trabalhar para políticas que melhorassem a situação das mulheres, a questão da igualdade de gênero, etc. Então, e a minha experiência, por isso que eu estou querendo falar, porque ela foi dupla, no seguinte sentido. Uma das missões que eu tive foi para a Bolívia. E na Bolívia, eles tinham feito um programa excelente de igualdade de gênero, de trabalho, profissionalização, etc. Quando eu cheguei lá, examinei o projeto, aí tivemos uma reunião com o presidente da República, com os ministros e tal, e eu, claro, eu dei um parecer favorável. E foi muito bom, porque, de fato, eles implantaram esse programa. E, então, esse lado foi interessante. Mas a outra experiência que eu tive foi na Turquia, também a convite do governo, que é um governo autoritário, né? Até hoje é o mesmo governo. E aí eu fiz várias reuniões com as mulheres, tinha empresárias, tinha operárias, a maior parte eram mulheres assim já de nível médio. E andando pela universidade e tal, porque como eu sou da Universidade de São Paulo, a primeira coisa que eu fiz foi visitar uma universidade. E aí eu fiquei muito surpresa, porque, primeiro, eles me seguiam. Eu saía do hotel, tinha segurança que me seguia onde quer que eu fosse. Inclusive, depois vieram me perguntar por que você teve que ir para uma universidade. Veja, um país autoritário, né? E aí, depois eu voltei para Viena, fiz o meu relatório, que era um relatório duro, porque era tudo muito ruim, havia muita perseguição, a desigualdade era enorme, ninguém podia abrir a boca. Eu tomei cuidado, fiz um relatório duro. Imediatamente eu fui chamada pela diretora da unidade, que me disse, mas olha, o pessoal está reclamando, estão dizendo que isso não pode passar, a ONU não pode dizer uma coisa dessas. Eu era um pouco jovem demais, sabe? Quando eu vi isso, eu falei, mas como? Eu não posso mudar, porque foi isso que eu vi. E aí a coordenadora do setor disse assim, o que você prefere? Conseguir um pouquinho ou destruir inteiramente esse relatório e não fazermos nada? Claro que aí eu modifiquei o meu relatório, fazendo uma coisa que, de meio de campo, dava para ajudar um pouco as mulheres, mas muito pouco. E aí eu vi que a ONU realmente, num país autoritário, ela não tem poder nenhum. Não dava, simplesmente, né? Então, eu quis colocar essas duas experiências porque um pouco esclarece, né, essa nossa atuação neste nível internacional. E aí eu queria que você contasse a tua experiência concreta, porque o quadro que você deu é maravilhoso, mas concretamente, quando você ia para esses países, o que você conseguia fazer? O que você conseguia modificar? Ou não, né? Quer dizer, considerando essa experiência que eu relatei, queria conhecer a tua. Tá. Obrigado, Eva. Inclusive, a nossa posição na ONU é parecida, porque eu também fui Interregional Advisor na parte de gestão pública, inovação, governo digital. Você trabalhava na parte de igualdade de gênero, né? No momento, existem na ONU cerca de 20 Interregional Advisors em Nova York. Quer dizer, não são muitos, é para o mundo inteiro.
Então, você me pediu alguns exemplos, está aparecendo, começando a aparecer entrevista de emprego, né? Eles fazem essas perguntas na entrevista de emprego, né? O que eles chamam de performance-based interview. Você tem que mostrar o que você fez, né? Vou te dar um exemplo. Eu fui em Bangladesh, um projeto para cidades pequenas e médias de Bangladesh, né, em parceria com o Habitat, né, que é uma agência da ONU que funciona em Nairobi, você sabe. E um dos problemas do projeto é que o responsável pelo projeto, o Chief Technical Advisor, o CTA do projeto, era sobrinho de um ministro. E o projeto não estava indo bem. E havia compromissos com doações internacionais para o projeto. E me diziam assim, não, mas você não pode, não podemos tirar o sobrinho do ministro, afinal é por isso que ele está lá. E eu expliquei a eles, eu falei, olha, isso aqui é um projeto com recursos internacionais. Do sistema internacional, o que está acontecendo aqui, isso eu falei não em público, né? Isso eu falei na reunião, tomando um café com uma pessoa que trabalhava no projeto e trabalhava no governo. Isso aqui se chama nepotismo no sistema internacional. Eu não posso pegar recursos de um país que são investidos em Bangladesh e ver que os recursos não estão sendo bem utilizados. No nosso caso, desse aí, era uma missão de avaliação. Então, a missão de avaliação, por exemplo, no seu caso, você tinha um compromisso, inclusive ideológico, com igualdade de gênero. Em um país, por definição cultural, por limitações de ordem histórica, eles não estão interessados em igualdade de gênero. Eu entendo perfeitamente o drama que você viveu lá e a sua dificuldade de colocar num relatório como que as coisas deveriam ser. Então, às vezes, a gente tem que colocar como elas são, como elas deveriam ser, mas de uma maneira que a único agente que pode fazer alguma coisa é o próprio governo. Então, eu concordo inteiramente com o que a sua supervisora disse. É melhor conseguir um pouquinho do que não conseguir nada. No caso do projeto de Bangladesh, eu sugeri mudar o CTA. E, olha, eles mudaram. Eu conversei com o representante, o coordenador residente, mudaram. 8 meses depois, eu encontrei esse coordenador residente em Nova York. Estava felicíssimo. Disse, olha, tiraram o CTA, tiraram ele. A contribuição do DFID, que era a Agência de Desenvolvimento da Grã-Bretanha, aumentou 4 vezes. Quer dizer, o projeto está indo de vento em popa, etc, etc. Quer dizer, se naquela missão eu não criticasse e sugerisse de maneira construtiva a substituição do sobrinho do ministro, o projeto não teria deslanchado. Então, é um exemplo, assim, eu acho que foi positivo, porque o próprio coordenador residente elogiou, disse que conseguiram mais recursos para o projeto foi feito de uma maneira mais transparente, provavelmente não fazia parte do meu relatório, mas provavelmente diminuiu-se, se existia alguma corrupção, isso foi diminuído. Quer dizer, então, às vezes a gente consegue sem nenhuma desilusão de grandeza, né? A gente de vez em quando consegue alguns resultados pequenos, como aquele em Siua, né? Que é uma questão de gênero, as mulheres de Siua, uma coisa muito pequenininha, mas que foi, por exemplo, a representante da Suíça, Swiss Development Corporation, a Françoise, ela estava exaltando, ela estava, que maravilha, estamos aqui no Egito, um país tão machista, a comunidade de Siua ouvindo as suas mulheres, quer dizer, a Suíça ficou super interessada no projeto, gostaram muito, é uma coisa muito pequena, né? Então, assim, alguns grãos, algumas gotas no oceano a gente conseguiu, né? Teve mancadas, por exemplo. Eu fui convidado pela Guiné Equatorial. A Guiné Equatorial é o único país da África que fala espanhol. Uma reunião de governos cuidando de governo digital e a apresentação teria que ser feita em português. A Guiné Equatorial, para não ficar isolada, ela se fez membro da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa.
E, na minha apresentação, fazendo em português, eu perguntei quem está entendendo a apresentação. E muito poucas pessoas, elas ainda não falavam português. Então, eu acho que foi um erro ter perguntado quem está entendendo a apresentação, porque eram pessoas de língua espanhola tentando começar a falar português sem entender direito, e por uma questão de integração internacional, o país escolheu a língua, ser parte da comunidade de língua portuguesa, né? Em outra ocasião, vou dar um outro exemplo, nós fizemos a maior reunião de prefeitos que aconteceu na ONU, em cooperação com a União Internacional de Autoridades Locais, a IULA. E a IULA convidou o prefeito de Jerusalém. E nós tivemos a ideia de colocar placas, em vez de colocar placas com o nome dos países, colocamos placas com os nomes das cidades. E a IULA, Associação Internacional de Autoridades Locais, convidou o prefeito de Jerusalém. E um senhor, no segundo dia do evento, em Nova York, um senhor muito educado, veio falar comigo, o senhor Rabinovich. Eu sou chefe da missão de observação da Palestina. Gostaria de explicar que, como o senhor sabe, há resoluções que questionam o status de Jerusalém, e nós não temos nada contra existir uma placa de Jerusalém, mas temos alguma coisa contra a pessoa que está sentada atrás daquela placa, por força das resoluções que criticam a soberania de Jerusalém. Como vocês sabem, é uma questão polêmica. E o representante de Israel veio falar comigo e eu expliquei para ele, ele me perguntou, você quer que a gente responda isso? Eu pensando assim, não, ia ser um desastre, né? Porque aí acabou o evento. Se ele começa a discutir status de Jerusalém no meio de uma reunião de prefeitos, acabou a reunião de prefeitos. Eu falei para ele, olha, eu acho que levantar o assunto por parte do governo israelense nesse contexto aqui só vai chamar mais atenção para o problema. A gente não quer chamar mais atenção para o problema. Então, isso vai acalmar, a gente não vai voltar a falar sobre o assunto. A única solicitação que eles fizeram é que não existisse nenhuma documentação do evento registrando o prefeito de Jerusalém como sendo aquele prefeito, porque eles questionam o status de Jerusalém. Então, por força de resoluções que existem, eu posso ter a minha opinião pessoal sobre o assunto, mas a minha opinião pessoal sobre o assunto não importava naquele caso. Eu tinha que equilibrar as resoluções da ONU com a solicitação dos palestinos e a posição do governo israelense. Então, às vezes, a gente tem que realmente equilibrar as coisas e não conseguir aquilo que a gente gostaria que acontecesse, né? Nossa. Enfim, Eva, desculpa, estou me estendendo muito aqui. Suzana, obrigado, Eva. Agradeço. Obrigado. Então, fomos colegas. Que bom, que bom. Eu não sabia. Suzana. Beto, você, Beto. Jonas, muito obrigado pela aula. Concordo com o Zeca que isso foi uma aula. Esclareceu muita coisa para mim sobre a ONU que eu desconhecia, qual é o poder e se a ONU tem poder. A ONU nada mais é do que um fórum diplomático do mundo. A ONU não tem poder de decisão nenhum, só de discussão, na verdade, sobre os problemas mundiais. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Com relação a Israel, o fato de Israel ter sido reconhecido e criado o Estado de Israel propriamente dita, depois da criação da ONU, e foi a ONU que estabeleceu o reconhecimento de Israel como um Estado independente, um Estado... eu não sei se teve algum outro Estado que foi reconhecido pela ONU como Israel. Isso torna politicamente, diplomaticamente, Israel mais enfraquecido dentro da ONU. Eu não sei, eu queria saber a tua opinião sobre isso. Tá. Beto, eu acho que não são as circunstâncias que criaram o Estado de Israel que enfraquecem a posição de Israel. Eu acho que o que acontece é que há muitos países que não gostam de Israel e têm as suas razões para isso. Então, há países que foram, por exemplo, criados, um caso recente, o Sudão do Norte e o Sudão do Sul. O Sudão se separou, aconteceu o mesmo que aconteceu em Mato Grosso, né?
Na África se criou o Sudão do Norte e o Sudão do Sul. Isso não quer dizer que o Sudão do Norte e o Sudão do Sul vão, a partir da sua criação, serem mais fracos, porque foram criados a partir de uma resolução da ONU. A resolução da ONU é importante pelo reconhecimento internacional que o país tem. Quando acontece uma mudança de governo, é importante para esse governo ser reconhecido pelos países da ONU, porque isso significa, vamos dizer assim, uma sanção, não uma sanção, um reconhecimento internacional da existência desse país. Existe o exemplo oposto, que é o caso de Taiwan, por exemplo, que é um país que se julga independente, mas, na visão da China, Taiwan é uma república da China. Então, Taiwan se opõe à criação de Taiwan como um Estado-membro da ONU. Taiwan não é membro da ONU porque a China não aceita. A China acha que Taiwan é uma parte da China. Então, é uma situação que não foi resolvida e o que acontece é que toda vez que Taiwan tenta ser membro, a China bloqueia. Né? Ou seja, a ONU é uma administradora de saias justas diplomáticas. Eu acho que sim. Essas justas diplomáticas acontecem todas as semanas lá. E como você falou muito bem, é um fórum. É um fórum. E, por exemplo, há certas coisas, eu estava dando aqui um exemplo assim, de órbita de satélite, né? Eu estava dando exemplo de telefonemas internacionais, aviação internacional, quer dizer, sem a ONU não existiria nada disso, porque o mundo precisa de um fórum assim. Se não existisse a ONU, ela teria que ser reinventada. Eu prefiro um mundo com a ONU, com todos os defeitos que ela tem, do que um mundo sem a ONU. Eu acho que o mundo sem uma ONU seria muito mais complicado. E eu acho que, como você falou, o enfraquecimento, entre aspas, da posição de Israel é porque cada país um voto. Então, qualquer votação que existe, Israel perde. Israel segue tendo uma posição independente. Quer dizer, o que eles fazem? Eles não ligam para as resoluções da ONU. A diplomacia israelense tem que ser muito firme, eles têm diplomatas excelentes e não ligam para as resoluções da ONU. Eles dizem, não, eu não quero sacrificar a segurança do meu país. Se qualquer resolução da ONU for comprometer a segurança de Israel, Israel vai ignorar essa decisão da ONU. Isso tem sido um tema frequente aí na política lá do Oriente Médio. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Obrigado. Está sendo uma aula para mim. Muito obrigado. Obrigado. Uma aula de diplomacia. Saul Kuzmir. Saul. Acho que Saul saiu da sala sua. Ok. O Saul então, eu conheço Leon. da colônia Kinderland. Leon Menashe. Leon. Boa noite, amigos. Boa noite, Jonas. Foi muito bom escutar alguma coisa sobre a ONU. Realmente está sendo castigada ultimamente. Mas a minha pergunta é localizada. Uma das ações mais importantes da ONU se refere a refugiados. E, se não me engano, pelo Estatuto do Refugiado, você é refugiado na primeira geração. Você saberia explicar qual é a racionalidade da existência de uma entidade de apoio aos refugiados palestinos que considera a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta geração como refugiados? Tá. Alô? Eu perdi a visão do Só Leão. um minutinho. Alô? Guita, dona... Eu gostaria de pedir à Guita, Leão. Só um minutinho. Guita, por favor, você pode tirar a sua tela, por favor? Eu posso tentar responder ao Leão enquanto isso? Obrigado, Guita.
Leon, olha, é uma pergunta muito complexa, né? Eu não me considero um expert em refugiados, não trabalhei com assunto refugiados, mas a sua pergunta ela tem assim uma sutileza importante, porque a questão palestina vai muito além da questão palestina. Quer dizer, ela envolve aí toda a política regional, todos os países que têm interesses na região, e realmente há coisas desproporcionais. Toda a história do que se chama o povo palestino. Eu fui recebido em cidades palestinas, conversei com eles, são pessoas inteligentes, articuladas, sabem o que querem, têm uma história muito complexa, não só com Israel, mas com a Jordânia, com vários outros países. Quer dizer, então existem razões aí políticas para certas definições. Eu estou entendendo que a sua pergunta tem uma provocação, dizendo, olha, o refugiado é refugiado por uma geração. Por que os palestinos continuam sendo refugiados depois de tantas gerações? Você poderia perguntar também para onde foram os milhões doados pela comunidade internacional para o povo palestino, né? Você poderia fazer uma série de perguntas provocadoras que questionam a realidade do povo palestino. Eu fui convidado pelo diretor do programa de assistência, não existe mais, era um outro programa chamado PAPP, Program of Assistance for the Palestinian People, PAPP, que me convidou para ir em cidades palestinas discutir desenvolvimento local. E eu falei para ele, Tim, meu sobrenome é Rabinovich, você tem certeza que eles vão me querer lá, conversar comigo? E eu não disfarcei o meu nome, e me receberam muito bem, quer dizer, para discutir cooperação local. E, como eu falei antes, eles criticavam Israel, e eu discuti com eles simplesmente questões de desenvolvimento local. E, em muitos aspectos, cabe a pergunta, por que há dinheiro para se fazer mísseis e não há dinheiro para se fazer mais escolas ou mais hospitais? Por que eu não vi refugiados, como eu vi, por exemplo, em outros países do mundo? Eu vi outros países, outros lugares, depois de conflito, tinham refugiados em situações muito sérias, muito mais sérias do que eu vi no Oriente Médio, né? Então, cabe a pergunta, né? Para onde está indo, para onde está indo esses recursos todos, né? E há pessoas que se ressentem da que eles chamam de opressão militar por parte de Israel, e por parte de Israel há pessoas que se ressentem do chamado terrorismo e uma série de atentados que existem e lançamento de foguetes contra Israel. Enfim, Leon, eu não tenho assim uma resposta para a sua pergunta. Eu acho que a politicagem toda que existe naquela situação explica a excelência da sua pergunta, porque é daquelas perguntas que são muito boas de se fazer, muito importantes, mas difíceis, porque envolvem toda essa complexidade aí que a gente está só arranhando a superfície aqui, né? Não sei se você concorda, Leon, ou você tem alguma coisa a acrescentar. Não, eu acho que é por aí. Deve ter alguma causa, mas é que o problema, de fato, você ser refugiado não é defeito, vamos dizer, não condena ninguém. Agora, o que se condena é que sempre quando se fala a questão ali entre palestinos e Israel, se fala de que existem ali refugiados, que eram 700 mil e hoje são 5 milhões. Então, parece que Israel está oprimindo 5 milhões de refugiados. Politicamente é algo muito ruim. Mas fiquei satisfeito pelo comentário. Muito obrigado, Jonas. Obrigado, Leon. Doris. Olá, boa noite.
Eu acho que indiretamente o Jonas e a Eva responderam a minha pergunta original. Eu ia pedir para fazer um comentário. Como que pode, assim, dentro do Conselho dos Direitos das Mulheres, o Irã tem um membro lá? Então, o que esse membro do Irã, representante do Irã, vai falar nesse conselho? Ele vai falar o quê sobre as mulheres do país dele? Então, se você não pode falar realmente a realidade, eu acho que acaba sendo uma comissão, uma coisa assim inócua, nem uma gotinha no oceano, né? Então, eu queria saber como é que funciona, né? Você colocar um país que não respeita os direitos das mulheres como membro do Conselho. Espera aí que agora sumiu, não sei onde o Jonas está, só estou vendo a Eva. Eu te ouvi, Doris. Você está me ouvindo? Agora estou te ouvindo, tá. Não, eu estou entendendo a sua pergunta, é uma pergunta que procede. Os países fazem campanha... com um comentário, né? Desculpe interromper, é uma pergunta com um comentário meu particular, não sei. Não, tá certo, é um comentário que procede. Na sua colocação, o Irã tem problemas de igualdade de gênero, então por que o Irã merece ser membro do Conselho de Igualdade de Gênero, né? E o que acontece é que para essas comissões e para as atividades da ONU, de uma maneira geral, os países fazem campanha para serem membros. E eles negociam votos e há muitas conversas de corredor e os países são eleitos por outros países. Então, por exemplo, se um número X de países soberanos escolhe um outro país soberano para ser membro de uma determinada comissão, quem é que pode questionar isso, né? Eu, certamente, como funcionário da ONU, que tenho a função de servir países, eu não tenho poder para questionar isso, né? Eu, como indivíduo, eu posso ter a minha opinião, mas não posso questionar isso. Então, isso acontece, realmente... na prática, eu faz te parte do pergunto, sistema. a sua opinião, alô? na prática, em que isso vai ajudar os povos, né, do mundo todo, na prática? Se você coloca uma pessoa cujo país não respeita o direito das mulheres para ser um membro da comissão, estou dando um exemplo, né? Então, na prática, vai ser aquela gotinha no oceano que você falou, sabe? A ONU, como uma instituição, né? Ela está cumprindo um papel que seria um objetivo, não sei. Olha, nem tudo, Doris, nem tudo na ONU funciona, tá? Por exemplo, várias comissões que fazem vários relatórios, as pessoas colocam aquele relatório numa estante ou guardam num arquivo no computador e não acontece nada, né? Quer dizer, é diferente do que a gente gostaria que acontecesse. Então, seria errado achar que toda instituição humana acaba atingindo seus objetivos. Certamente não é o caso da ONU. Agora, como eu falei antes, eu prefiro um mundo que tenha uma ONU do que um mundo que não tenha uma ONU. Pelo menos alguma coisa se consegue fazer. Como a Eva falou, é melhor mudar algumas coisas pequenas do que não mudar nada, né? Então, eu nunca trabalhei nessa comissão que você citou, e, em determinado momento, eu fui ponto focal de gênero na minha divisão, que é a Divisão de Instituições Públicas e Governo Digital, que faz parte do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, e eu era talvez um dos poucos homens que era um ponto focal de gênero dentro do DESA, que é o departamento onde eu trabalhava, Department of Economic and Social Affairs. Então, eu era ponto focal de gênero. E eu via, tudo bem, a gente faz os relatórios, a gente tem levantamentos estatísticos, programas, políticas, se o país pede apoio, a gente apoia, mas é muito limitado, nem sempre se consegue tudo que se espera. E realmente, eu concordo com você. Às vezes, funciona com uma certa hipocrisia. O sistema internacional funciona com uma certa hipocrisia, porque essa é a realidade do planeta, né? Eu, por exemplo, eu não iria numa conferência falar isso, porque
porque eu não estou acrescentando nada a uma conferência se eu falo isso. É só uma coisa pessoal, né? Agora, é difícil, realmente. Nem tudo que a ONU faz dá certo, né? Isso é um fato. Ok. Obrigado, Doris. Obrigada a você. Agora eu vou chamar o Maurílio, que é o nosso último da pergunta de hoje, tá? Maurílio. Muito obrigado. Antes de mais nada, Jonas, muito obrigado pela sua palestra, parabéns, viu? É sempre bom escutar a tua experiência, o que você viveu durante todos esses anos na ONU, para pessoas como eu, né, que não tem muita ideia do que você passa por lá, eu acho super interessante ver isso. Então, assim, a minha ideia de ONU é um lugar onde se tem ali a experiência da pluralidade, né? Você lá tem diversas situações, diversas etnias, diversos países com economias as mais diversas possíveis, né? Tudo muito heterogêneo. E eu acho uma pergunta assim muito simplória até, mas é algo que assim, me indaga muito. Até que ponto todas essas diferenças étnicas, né, são mais fortes do que as diferenças do ponto de vista econômico? Ou em outras palavras, o que é que faz assim mais peso em termos de resoluções na ONU? São as diferenças do ponto de vista do poder econômico de cada país ou as diferenças étnicas ainda? Boa pergunta. Uma pergunta ampla e bem complexa. O Maurílio eu conheço desde criança, ele estudou comigo em Niterói. Hoje ele é um brilhante nefrologista da UFRJ e continuamos amigos, ficamos muitos anos sem ter contato, porque eu estava no exterior. Enfim, Maurílio, obrigado pela sua pergunta. Isso é uma situação interessante, porque a ONU tem o princípio de cada país é um voto. Mas tem países, claro, que têm realidades econômicas diferentes de outros. Então, há países, por exemplo, Estados Unidos, que seja, ou vários países europeus, Austrália, têm força econômica. Alemanha, eles têm força econômica. Cada país um voto. Então, os países resolvem isso fazendo blocos de votação. Então, a União Europeia vota geralmente junto. O G77 são 77 países em desenvolvimento que votam juntos. Eles não têm expressão econômica individual, têm o seu voto, mas quando eles votam em grupo, eles defendem os interesses dos países em desenvolvimento. E, claro, eles têm a sua expressão étnica também. Eu não sei se eu entendi 100% o que você quis dizer com força étnica. Eu não sei se você está contrastando povos europeus de povos africanos ou asiáticos, ou certas etnias que existem nesses países. Cada país da África tem várias etnias. Todo o programa de descentralização da Tanzânia foi elaborado ao longo de linhas étnicas. As regiões do país foram descentralizadas ao longo de linhas étnicas. Desculpa, eu falei Tanzânia, mas é Etiópia. Todo o programa de descentralização da Etiópia foi desenvolvido ao longo de linhas étnicas, mas isso é interno, é uma coisa dentro de um país. Em termos de blocos de países, eles votam por bloco. E isso, de certa forma, contrabalança a força econômica de certos membros. Então, eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta e se eu entendi bem o que você quis dizer com diferenças étnicas. Maurílio, eu não estou te vendo. Aqui. Está me vendo agora? Agora sim, agora sim. É isso que você quis dizer com étnico? É porque a gente vê muitos conflitos que são assim muito fundamentados em divergências étnicas. A gente tem isso, né, por religião, por cor, uma série de coisas que a gente vê no mundo. A gente tem historicamente isso, né? Católicos e protestantes, enfim, a gente está falando aí sobre várias questões ligadas ao antissemitismo,
né? E isso tudo, assim, negros sofrem muito até hoje. A África sempre foi considerada uma parte que foi pouco beneficiada no mundo. Enfim, a minha pergunta era exatamente essa: se essas coisas são importantes no ponto de vista de resoluções da ONU, ou a gente tem assim o poder econômico como algo que leva a mais definições em termos de resultados do que se defende lá na ONU. Era isso mesmo que eu estava querendo saber. Parece que tem um exemplo concreto na sua cabeça, alguma coisa que motivou a sua pergunta? Não, a gente tem esses conflitos assim, étnicos, são difíceis da gente aceitar, na verdade, né? Assim, a gente tem aí uma outra coisa que acontece e a gente acaba lamentando, né, que tenha ocorrido já historicamente. Eu falei, por exemplo, católicos e protestantes é um exemplo que a gente tem isso como claro, né? Agora, assim, do ponto de vista econômico também, conflitos econômicos, talvez o que esteja acontecendo hoje entre Rússia e Ucrânia, né? Acho que tem algo de étnico e tem algo de econômico, de poder econômico nessa história toda, né? Pegar... Isso... eu acho que a sua tela congelou, Maurílio, mas eu vou pegar daqui... Quando eu estive na Ucrânia, vocês sabem que esse conflito não começou agora, né? Começou em 2014. Começou até antes disso, mas em 2014 começou a guerra que gerou o conflito atual. Mais de 1,5 milhão de pessoas foram deslocadas, etc. E eu percebi em Kiev que aquilo é como um fla-flu. Quem tem russo na família é a favor da Rússia, quem não tem russo na família é contra a Rússia. Ensinar as crianças ucraniano ou ensinar russo nas escolas é altamente polêmico. As famílias são ou totalmente a favor da Rússia ou totalmente contra a Rússia. Quer dizer, dentro do país já existe essa divisão que você está chamando de étnica. O caso da África é mais complexo ainda, porque não é só uma questão racial. A África tinha colônias, essas colônias se tornaram independentes, o processo de independência dos países africanos criou as suas próprias elites, quer dizer, se substituiu uma elite estrangeira por uma elite nacional. Essas elites nacionais criaram, frequentemente, ao longo de linhas étnicas, sistemas de dominação interna que definiram a continuação dessas elites. Cada elite quer se perpetuar. Negros explorando negros, quer dizer, não é uma questão de preconceito racial, mas há definições étnicas que se tornam muito fortes lá. E isso define também a situação econômica de cada um. Aí eu estou falando não internacionalmente, eu estou falando no contexto nacional. Mas, enfim, daria para ficar a noite inteira aqui falando sobre isso, porque é uma pergunta muito ampla. Eu estou sentindo que o Moisés quer falar alguma coisa, Moisés. Não, eu quero alertar que nós já estamos com mais de 2 horas no ar e nós temos um limite de tempo. Então, eu queria sua consideração final, a sua mensagem final, e depois você me dá a palavra, porque eu já anuncio o nosso próximo convidado da próxima semana. A palavra é tua, para a tua mensagem. Obrigado. Moisés, só para agradecer. Eu não quero me estender mais, eu não sabia que havia um limite de tempo. Eu tentei responder todas as perguntas da melhor forma. Não foi ótimo. Só podemos agradecer. Obrigado. Eu também. Então, vocês têm a palavra, Moisés. Muito obrigado. Ficamos em contato. Ok. Vamos lá. Eu acho que eu fiquei sem imagem. Eu estou fora daqui. Não, eu estou te vendo. Não, a gente está te vendo, Moisés. Está te vendo. Pode falar. Então tá. Mais uma vez, agradecendo ao Jonas Rabinovich. E está tudo gravado. Amanhã vocês já terão o recall dessa palestra. E eu chamo a atenção para o nosso próximo Segundas Intenções, terá como tema a Polônia judaica de ontem e de hoje.
foi o maior sucesso quando nós falamos sobre a Bessarábia e deu um pouco de ciúme para os poilis, né? Então, os poloneses também vão ter a sua chance semana que vem. Claro, um saudoso e inesquecível olhar para o Statel de nossos antepassados, deixados para trás pelas gerações de nossos pais e avós. O Statel imortalizado por Shulam Aleichem no clássico Um Violinista no Telhado. A palestra abordará o mundo do Statel e seus herdeiros, a imigração para o Brasil e a Polônia de então, que foi a maior comunidade judaica depois de Nova York, no período entre guerras. Esses temas serão comentados pelo engenheiro e professor Israel Bleiberg, brasileiro nato de primeira geração de pais poloneses de Ostrowiec e Ilza. Israel Bleiberg trabalhou durante 36 anos no BNDES e realizou diversas viagens de estudo pela Europa judaica. Relatos do professor Israel Bleiberg para sempre serão lembrados e nunca esquecidos. Não percam, segunda-feira próxima, dia 18 de abril, essa emocionante viagem no tempo a uma Polônia judaica de ontem e de hoje. Todos já convidados e, mais uma vez, obrigado, Jonas, obrigado a toda a nossa audiência e até a próxima semana.